Olá, fidelidade. Bom dia. Hoje o dia está muito bonito, brilhoso, sol, maravilhoso. Então, eu quero começar hoje dizendo algumas palavras também do evangelho não, do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo 13, muito falado. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A pergunta é: você pensa, não seja papagaio, né? De repetir somente e pronto. Me explica como Cristo fortalece. Eu tenho comigo que isso aqui é uma grande instrução metafísica. O que é metafísica? Além da física. E aí? Quer ter um minutinho para você pensar? Enquanto você pensa, eu quero fazer algumas palavras do Ho'oponopono. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Pensou um pouquinho? Se você conseguiu pensar um pouquinho, você deve ter uma resposta. Lembra da leitura de ontem? O princípio do princípio? O princípio do princípio. Cadê? Vamos falar direitinho aqui. É o primeiro princípio. O primeiro princípio é você se recolher, se colocar numa situação de meditação e perguntar para Deus: o que é isso? Ou o que é que eu estou fazendo? Então, vamos lá. Quando por um momento você está abatido, o que te deixa realmente abatido? Pensa. Só um pouquinho. Você está abatido por, sei lá, qualquer problema que você está enfrentando. O que te deixa abatido? O medo? O medo de alguma coisa. Você não define de que você tem medo, simplesmente tem medo. Aí eu te digo uma coisa. O que é o medo? O medo é o pensamento negativo sobre alguma coisa. É o pensamento de que não vai dar certo, é o pensamento que agora acabou, agora não tem jeito mais. E esse é o pensamento que vai fazer você sentir medo. Ele diz aqui: sei estar abatido e sei também ter abundância. Quando você está no momento de abundância, o que te dá alegria? Pensa. Já sabe, né? Os seus pensamentos. Eles vão te dar alegria porque vão te dar aquele momento de prazer, de você estar feliz da vida, de que está tudo dando certo, que não tem nada que possa impedir você de continuar fazer o que você está fazendo. Não é? Beleza. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto no momento ruim como no momento bom, ele diz que está instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
o Paulo está dizendo aqui que ele está preparado para enfrentar essas situações. Ou seja, ele não vai ficar com aquele pensamento de lamúria, por que isso, por que aquilo, porque a culpa é do governo, a culpa é não sei de quem, é porque é assim, é porque é assado. Ele vai ter um pensamento de que o momento é delicado, mas ele vai superar, ele vai vencer todos. Aí ele diz, porque todas as coisas, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Beleza. Então, vamos dizer aqui que ele está dizendo que Cristo é o pensamento dele que fortalece ele da melhor forma possível. E o Neville falou que Cristo é a nossa maravilhosa imaginação, pensamento. Você acredite ou não, você pode fazer parte de entender que o seu maravilhoso pensamento, a sua forma de pensar, é o próprio Cristo te dando a solução das coisas. Mesmo nos momentos de estar abatido, você tem relances de que aquilo vai passar. Mas às vezes você não consegue predominar com o pensamento de Cristo na sua mente. Todos nós passamos por isso. Por isso que nós devemos nos recolher e deixar nossa mente ficar no vazio. Imagina quando você não tem nada na sua mente e você diz, sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grato. Você está dizendo ao universo que você está assumindo a sua responsabilidade em todas as coisas. E quando você faz isso, eu digo assim que você está acordando o Cristo dentro de você, o seu pensamento. Ele vai te trazer o refrigério. Os seus pensamentos vão ser transformados. A única coisa que precisa é acreditar. Afinal de contas, fé é acreditar naquilo que não se vê, como se já existisse. Uma forma diferenciada de falar. Então, tenha fé, tenha pensamentos positivos. Quando você estiver no pensamento negativo que está querendo te derrubar, tirar a sua energia, transforma ele num pensamento empoderador, um pensamento positivo, transforma ele num pensamento positivo, dizendo, isso não vai continuar assim, vai ser diferente, faz o contrário, fala o contrário. Está te falando que você não vai conseguir? Sim, eu vou conseguir, porque Cristo, o meu pensamento, vai me dar as direções que eu preciso para chegar aonde eu preciso chegar. Ok? Então vamos lá na nossa leitura de hoje. Primeira parte dela. Deixa eu só separar aqui. Até aqui. Eu quero agradecer aos novos inscritos. Eu ainda não olhei no e-mail para pegar o nome, mas já tem mais alguns inscritos. Aliás, ontem à noite eu peguei o nome de alguns. Deixa eu falar o nome deles aqui. Eu quero agradecer a Leia Maria Tomás, Ana Paula Sabino, Desvelando o Texto Bíblico, Fernando Afonso, Euclides Romano. Acredito que tenha mais algum, mas aqui é os que já estão anotados. Para o nosso próximo Ho'oponopono, eu já vou estar fazendo por vocês também. Para que seja limpo toda dor, tudo aquilo que possa ser um entrave, um impedimento de alguma coisa na sua vida, através das crenças. Nós precisamos limpar nossas crenças para mudar o nosso caminho, né? É isso aí. Então tá, muito obrigado vocês, aos novos inscritos. Se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva. Você vai ajudar o canal a crescer. E quanto mais inscritos tem, mais divulgado é. Então vamos ajudar pessoas a transformarem vidas
através da nossa leitura. Ok? Tenha um bom dia e até a próxima. Olá, fidelidade! Leitura da palestra de Neville Goddard, realizada em 5 de outubro de 1971. O Espírito de Deus. Dizem-nos: com Deus todas as coisas são possíveis. Acho que qualquer um que acredita em Deus diria sim a isso. Mas então nos é dito que Deus é Espírito. E o Espírito de Deus habita em nós. Acho que qualquer homem que acredita nisso deve fazer todo o esforço para descobrir quem é realmente Deus que habita em nós. Ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Este Deus cria todas as coisas. Por ele foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, tudo no mundo, independentemente do que seja, pois nos é dito: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a felicidade e eu crio a desgraça. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Bem, certamente devemos fazer todos os esforços para descobrir quem Ele é. Acredito firmemente, a partir de minhas próprias experiências, que esse Deus de quem a Bíblia fala é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Que Deus e a imaginação humana são um. Que todos os efeitos naturais no mundo, embora sejam criados pelo Espírito de Deus, são causados pelo Espírito. Assim, todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural só parece é uma ilusão nossa. Desaparecendo, eu diria, memória, Blake de Milton. Pois, aqui neste mundo, eu não consigo lembrar quando imaginei o que está acontecendo agora no meu mundo. Eu não me lembro disso. Não me lembro bem quando coloquei em noção. Mas se isso é lei, e uma lei que nenhum homem pode transgredir em algum momento, em algum lugar, imaginei o que estou encontrando agora, que meu momento presente não está realmente retrocedendo para o passado, está avançando para o futuro, para me confrontar, mas eu esqueci. E agora acho que tem uma causa natural ou física, e não tem uma causa natural. Todo efeito natural tem uma causa espiritual. Ou a Bíblia está completamente errada, pois nos é dito: por ele todas as coisas foram feitas, sem exceção. E sem ele, nada de que foi feito se fez. E ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em mim. Bem, se ele habita em mim, eu o identifiquei como minha imaginação. Só neste nível. Não me lembro de ter imaginado, mas, ao longo do caminho, deve ter sido este o princípio. Agora deixe-me compartilhar com vocês algumas das minhas experiências. Estamos nesta sala esta noite, e a sala neste momento é mais real para nós do que qualquer coisa no mundo. Tem uma realidade cúbica, porque estamos nela. Pense em sua casa. Você conhece sua casa muito melhor do que conhece essa sala. Mas sua casa, neste momento, não é tão real quanto essa sala. Essa sala agora ocupa a realidade para você, e tudo mais é sombrio quando você pensa nela. Por que isso é real? Porque você entrou nele. Você está nele. Você o ocupa. Isso eu sei por experiência. Sentado em uma cadeira, de repente, estou vendo o que a razão me diz que não devo ver. Estou vendo o que parece ser o interior de uma casa. Ou, deitado na minha cama, vejo o interior. Ou parece ser de um grande hotel, uma suíte desocupada, pronta para ser ocupada, mas não ocupada. Era tão vívido quanto qualquer pintura de um grande artista.
Um artista nos daria a impressão de uma imagem tridimensional. Sabemos porque a razão nos diz que está sobre uma superfície plana. Está simplesmente representando 3 dimensões, mas é tudo em uma superfície plana. Bem, enquanto sentado na cadeira ou deitado na minha cama, minha consciência segue a visão, e entrei naquele quarto. Eu realmente o ocupei. Voltei para onde estava sentado, em uma ocasião, para onde estava deitado em minha cama, em outra. E então voltei novamente e assumi uma realidade cúbica. Voltei sabendo exatamente o que estou fazendo, e sabendo que tudo isso não faz sentido algum para a mente racional, mas não posso negar o que estou experimentando. Aqui eu tenho a evidência. Ninguém com quem compartilhar, mas eu tenho a evidência. Voltei e depois voltei para a foto. No momento em que entrei no quarto, ele assumiu a realidade cúbica, e depois de fazer isso, talvez uma dúzia de vezes ou mais, disse a mim mesmo: vou explorar. Desta vez eu vou direto para isso e permanecer lá e explorar. O que eu fiz? Então, eu entrei em cena. E enquanto se fechava ao meu redor, da minha cama, parecia ser 30 por 20. Mas quando entrei nele, determinado desta vez a continuar independentemente das consequências, ele se fechou ao meu redor, 1/3 do que parecia ser quando eu olhava para ele da cama. Então, 30 por 20 se tornaram 10 por 7. Achei que era um camarim. Um camarim de uma suíte enorme e maravilhosa, pronta para ser ocupada. Ninguém estava nele. Eu sou o único ocupante agora. Saí, abrindo uma porta. Eu não passei por isso por algum vapor. Eu realmente abri a porta. E para mim mesmo, eu era solidamente real, assim como o homem que está falando com você agora. Minha mão podia abrir uma porta, e a porta era sólida e real, e eu a atravessei. Entrei no corredor. Era um corredor amplo e bonito, mal iluminado. No final do corredor, cruzando-o, havia um corredor brilhantemente iluminado. Eu caminhei até o fim, e quando cheguei ao fim, aqui está este corredor luminoso, maravilhoso. Vi 2 senhoras descendo o corredor. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu sabia como começou. Começou vendo o que me parecia apenas uma visão, como uma pintura. Eu sabia que saí da minha cama, minha consciência seguindo a visão, e entrei na pintura. E a pintura assumiu a realidade cúbica. Eu sabia. Então, chamo isso de sonho, sabendo que começou como um sonho. Eu disse a mim mesmo: ainda tem que ser um sonho, mas estou sonhando agora acordado. Não estou sonhando dormindo. Estou totalmente acordado, e é um sonho. E eu disse às senhoras que passavam: senhoras, isso tudo é um sonho. Eles fizeram exatamente o que qualquer mulher simpática faria. Um estranho parado em um corredor e dizendo a elas: essa coisa toda é um sonho. Eles pensaram que estavam olhando para um homem louco. Então, elas ficaram o mais longe que puderam de mim e ficaram bem perto da parede. Mas a parede era tão solidamente real quanto aquela parede indicando. Eles não podiam atravessá-la mais do que eu. Enquanto olhavam para elas, e elas estão morrendo de medo, elas passaram rapidamente, e então vi algo pendurado, como um candelabro. Isso me fez lembrar de um objeto que eu tinha visto cerca de 6 meses antes na casa de um amigo. E ele me disse: você mal pode dizer que essa coisa está suspensa. Se você olhar de perto, há um fio quase invisível que o conecta ao teto. Então olhei e vi aquele fio muito pequeno e fino conectando isso ao teto. Então me convenci. Bem, é um sonho. Esta é uma imagem de memória do que eu vi na casa do meu amigo. Então novamente eu disse às senhoras: olha, isso deve ser tudo de tecido fino. Mas enquanto eu o segurava, era solidamente real. Era tão sólido quanto isso, indicando. Isso me surpreendeu. E elas continuaram se movendo,
E elas se moveram rapidamente até o fim. E eu estou aqui, segurando essa coisa na minha mão. Tirei minha mão e disse a mim mesmo: agora você sabe que começou como um sonho, Neville. E isso ainda tem que ser um sonho. Todas as pontas correm fiel às origens. E a origem dessa sua experiência foi um sonho. Então, isso deve ser um sonho. Mas não é um sonho. Estou tão acordado quanto estou agora, falando com você como estava falando com aquelas senhoras. Quando chegaram ao fim, olharam para aquela pessoa louca. Aos olhos delas, eu estava louco, e elas simplesmente desapareceram ao descer alguns degraus, para que, sem dúvida, era a grande sala de recepção, o foyer de um enorme, grande hotel. Então eu disse a mim mesmo: sabe, como você vai voltar? Como você vai voltar? Não há estrada que leve a essa cama em que você deixou um corpo. Você tem negócios inacabados. Você tem uma esposa e uma filha sem instrução, que tem a ambição de ir para a faculdade. E ela agora está apenas no ensino médio. E você deixou fundos insuficientes para cuidar de suas obrigações para com sua esposa e filha. Você tem que voltar. Como voltar? Eu não podia passar por aquela porta que levava do conjunto de quartos para o corredor e encontrar qualquer saída de lá, para onde eu morava em Beverly Hills. O que diabos eu vou fazer? Eu sabia. A razão me disse que, se eu não voltar em muito pouco tempo, eles encontrarão aquele corpo na cama e terão que examiná-lo. A declaração foi de um ataque cardíaco ou algo assim. Mas eles têm que encontrar uma causa física para isso. E aqui, estou olhando para algo totalmente diferente. Vai morrer se eu não voltar. Eu devo voltar. Então me lembrei de uma experiência semelhante que aconteceu anos antes, quando o sentimento me trouxe de volta. Sentir me acordou em um sonho. Eu me encontrei em uma praia. Não era Barbados. Era mais como as ilhas do Pacífico. Não estive lá, mas nasci nos trópicos. Então, eu sabia exatamente como eles deveriam ser. Mas não eram as Índias ocidentais, eram as Índias orientais. E aqui, eu sei que estou sonhando. Eu pensei comigo mesmo. Eu me pergunto se eu segurei um objeto físico e me forcei a acordar, se eu acordaria. Então, eu tentei. Eu segurei uma pilha enfiada na praia ali, uma massa sólida de cimento. Enquanto segurava, eu disse: não vou soltar. Vou acordar bem aqui. Então eu o segurei, e enquanto segurava, eu disse: vamos, acorde. Você sabe que está sonhando. Eu me senti voltando a si, como uma pessoa acorda quando acorda de manhã. Acordei, e lá estou eu, completamente acordado, vadeando na água, segurando esse objeto. Então eu fui em direção à praia, e um animal estranho e peculiar se aproximou de mim, e isso me assustou. Voltei com medo e acordei naquela água através do sentimento. Agora, não tenho medo do que estou fazendo. Minha única preocupação é voltar e cuidar das minhas obrigações na vida, que é minha esposa e minha filha. Agora, como voltar? Eu não estou com medo. Eu disse: não posso me assustar porque não tenho medo. Mas eu pensei que o sentimento faria isso. Então fechei os olhos e imaginei que a minha cabeça estava em um travesseiro e que eu podia sentir o travesseiro. E então, depois de um tempo, quando abri os olhos, ainda estou de pé no corredor. Tentei de novo, e então pela terceira vez, ao tentar, pude sentir algo sobre minha cabeça. Eu permiti que isso permanecesse, então de repente, eu podia sentir isso. Tentei abrir os olhos, mas não consegui dessa vez. Em vez de ficar como estou agora, perpendicular, sinto que estou deitado na horizontal. Então eu senti: bem, devo estar de volta agora. Mas não conseguia mover meu corpo. O corpo estava cataléptico e eu estou congelado assim. Então, cerca de, talvez 20 segundos ou mais, eu poderia mover esse dedo mindinho. Eu não conseguia abrir os meus olhos. Em pouco tempo, eu poderia me mover do cotovelo para baixo.
E então, com tremendo esforço, pude mover o braço e empurrei-o para sentir o corpo quente de minha esposa. Então eu sabia que estava de volta, mas ainda não tinha conseguido abrir os olhos. Então, com um esforço tremendo, pude abrir a tampa e ver os objetos familiares na sala que eu havia deixado para trás. Então eu soube o que torna tudo real neste mundo. O Espírito de Deus habita em mim, e ele é minha própria e maravilhosa imaginação humana. Eu dei de cara com uma coisa que eu só podia ver deitada na minha cama. Entrando nesse estado, assumi a realidade, uma realidade cúbica. Deus fez este mundo real ao entrar nele. Como nos é dito, ele não é apenas translúcido, eu diria, de maneira translúcida nos é dito. Ele está acima de tudo. Ele também é através de todos, e ele está em todos. Se ele é através de tudo, ele é onipresente. Se ele está em tudo, ele é imanente. Então me é dito, ele habita em mim, ele está em mim, ele está em você, ele está em todos. Estou agora confinado a este pequeno lugar aqui no pódio. Eu não sou. Eu provei isso naquela noite. Eu provei isso inúmeras vezes desde então. Na verdade, não estou confinado aonde este corpo está. Eu moro nele. E aquele que habita nela é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é minha imaginação. Provei para minha própria satisfação que a minha imaginação pode viajar. Eu não tenho que ficar aqui e pensar na minha casa. Posso ficar aqui e penetrar em minha casa, deixando o corpo aqui como fiz na cama. E penetrando no lar, o lar se torna uma realidade cúbica. Como será esta noite, quando eu levar este corpo para casa e entrar pela minha porta? A casa é uma realidade cúbica, mas devo esperar até chegar em casa esta noite, neste corpo, para dar isso. Não posso agora. Sabendo quem é Deus, Deus é Espírito, e Ele está agora envolto nesta pequena vestimenta de carne, mas Ele é Espírito. E descobri que Ele é minha própria e maravilhosa imaginação humana. Assim, quando o homem morre, ele não pode morrer. Somente a roupa que ele veste pode morrer. Mas esse ser que ele realmente é tudo imaginação. E quando ele entra, onde quer que ele entre, assume realidade cúbica. Isso eu provei. O imortal. Você não pode morrer. Não começou. Então, quando você deixa este mundo, porque você é todo imaginação, no exato momento em que você parte, você está em algum estado, mas estando lá, você dá a realidade cúbica. Esse mundo é tão real quanto este mundo. É terrestre, assim como este mundo é. E ninguém neste mundo pode morrer. Tudo habita em sua própria e maravilhosa imaginação humana. O propósito agora é despertar esse ser em você, para que ele seja e esteja plenamente consciente em todos os momentos. Esse é o propósito da vida. Aquele que desceu e tomou sobre si as fraquezas e limitações desta vestimenta e se limitou a ela, está destinado a despertar enquanto ele anda nessa terra. E por essa terra, quero dizer, esta terra para os sentidos, mas não termina onde meus sentidos deixam de registrá-lo. Ele não termina no ponto chamado morte, porque o ser nele continua, e ele ainda está no mundo. Mas sua entrada neste estado lhe dá uma realidade cúbica exatamente como esta sala agora, porque estamos nela. Agora chegamos a um uso prático desta lei, porque é assim. Seu sonho agora é sombrio. Você gostaria de ser diferente do que você é. Acho que todo mundo faz isso nesse mundo. É uma forma de crescer e crescer. E nós crescemos e nós superamos. Então você gostaria de ser isso, para que aqueles que não estão em seu sonho é sombrio, uma mera possibilidade. Mas para quem entra no sonho, parece ser a única substância. Um homem que agora é pobre e envergonhado por causa de sua pobreza, ele ainda pode sonhar, e sonhar com riqueza, sonhar com segurança, mas é um estado sombrio. É algo que lhe parece quase impossível, se for usar a razão. Ele dirá,
Como isso é possível? Porque não tenho formação intelectual, financeira ou social para sequer esperar alcançar esse tipo de coisa. Mas se ele sabe quem ele realmente é, o Espírito de Deus que cria todas as coisas e que habita nele, e que ele pode separar aquele ser residente do corpo que ele veste e realmente entrar em seu sonho, o sonho assumirá a realidade. E se persistir nele no sonho, ele se objetivará neste mundo. Eu sei disso por muitos problemas que tive. Quando me disseram que eu não poderia fazer isso ou aquilo, tendo me lembrado de experiências que eram todas místicas, apliquei-as a coisas práticas, e elas funcionam igualmente de bem no estado prático. Entrei no meu sonho. Foi um sonho. Quando eu estava no exército, não podia sair, mas eu queria sair. E queria sair honrosamente. Eu não queria ser dispensado desonrosamente. Eu queria passar por este mundo como um cidadão americano muito honesto. Eu diria, limpo e saudável. E não quando perguntado, você já esteve no exército? E então eles dizem, você foi dispensado honrosamente? E tenho que dizer, não, fui dispensado desonrosamente. Eu não queria isso no meu registro. Então, eu não fugiria do exército. Eu queria sair dele, e sair dele antes do fim da guerra, e sair dele com honra. Então, eu peguei a mesma lição que eu tinha aprendido e apliquei a isso. Assim, enquanto estava no exército, presumi que estava em minha casa na cidade de Nova York, a 3.000 quilômetros de distância. E eu estava em Camp Pop, Louisiana. E eu tinha um apartamento em Nova York, na Washington Square. Então, indo para a cama fisicamente em Camp Pop, fui para a cama em imaginação em minha casa na cidade de Nova York. Não lá em licença, não em alguma pequena fuga, mas lá com alta honrosa. Então eu saí da minha cama imaginária, andei por todo o meu apartamento e vi tudo que eu veria se estivesse lá. Ele assumiu a realidade cúbica. Quando acordei na manhã seguinte, ainda estava em Camp Pop, Louisiana. Mas naquela noite, uma coisa estranha aconteceu comigo. Eram 4h15 da manhã, e aqui uma folha veio diante dos meus olhos, e nessa folha apareceu uma mão, aqui debaixo segurando uma caneta, e a caneta escreveu: o que eu fiz, fazer nada. Em primeiro lugar, a voz disse isso, mas a caneta rabiscou minha desaprovação, pois solicitei uma dispensa e meu coronel desaprovou. Ele disse, proibido, e assinou Coronel Theodore Bilboy Jr. Esse era o nome dele, que está registrado. Você pode pesquisar, pois foi ele quem rejeitou meu pedido de dispensa, e a mão simplesmente rabiscou, e sobre isso escreveu, aprovado. E esta mão segurando uma caneta, então, a voz me disse, o que eu fiz, fazer nada. O que ele fez? Ele rabiscou a desaprovação do coronel e escreveu, aprovado. E então eu acordei. 10 dias depois, fui dispensado honrosamente por esse mesmo coronel. E ele apertou minha mão, e quando saí daquela base, ele disse, vejo você depois que a guerra acabar. Eu disse, tudo bem, coronel, muito obrigado. E naquela mesma noite, eu estava em um trem de volta para minha casa em Nova York. É assim que funciona. Eu sei por experiência própria. Estou compartilhando com vocês o que experimentei, tanto no mundo de César como no mundo que é transcendente. Algo totalmente diferente. Então, quando falo em nascer do alto, não estou teorizando. Estou lhe contando exatamente o que aconteceu comigo. E aqui encerramos a primeira parte da leitura, o Espírito de Deus. E mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva e vamos aumentar os nossos inscritos. Obrigado por vir até aqui e um bom dia.